E aí galera, tudo bem com vocês? Esses filtros do TikTok deixam a gente mais bonito, mas é uma mentira que eu vou contar pro negócio pra vocês. Tá. Gente, por esses dias eu consegui tirar grandes 3 dias de férias e, e eu comecei a pensar sobre algumas coisas e criei uma teoria da conspiração. Gente, faz muito sentido. Eu pensei, eu vou compartilhar isso. Mas então eu vou deixar bem claro para vocês aquilo que está dentro do estudo e aquilo que é a viagem da minha cabeça, que é uma teoria da conspiração mesmo, mas que meu faz muito sentido. Porque assim, vamos lá, o que é estudo? Né? O que está realmente dentro dos estudos? Que nós, que nós seres humanos, nós somos uma mônada que tem por si diversos significados, mas é como se ela fosse uma só. Ela em si inteira é uma só, porém que nós podemos subsistir, nos dividir em 11 ou 12 partes. Então é como se cada um de nós pudesse viver várias existências ao mesmo tempo, em diferentes dimensões, planetas, enfim, para que no final para que a gente possa ter várias experiências diferentes e para que depois do nosso desencarne a gente com esse conhecimento adquirido a gente volta para nossa mônada, que seria o nosso espírito por completo, vamos dizer assim. Então, a Jéssica que viveu na dimensão X, a Jéssica que viveu que provavelmente tem outro nome, pode ser de outro sexo, pode ter outra opção sexual. Então, essa outra pessoa composta dessa mônada também, ela depois do desencarne, todas elas voltam para essa mônada trazendo mais conhecimento, amadurecendo aquele um só espírito, entende? Então é como se como se a gente fosse uma experiência entre uma ou duas experiências de um espírito maior de quem a gente realmente é feito. Então é como se... Isso é um estudo, tá? Isso não é uma teoria. Essa é a parte do estudo. Eu não sei se eu fui clara aqui, que é difícil explicar. Deu para entender direito? Eu vou explicar de novo porque é importante que entenda a parte da teoria para depois eu ir para minha teoria da conspiração. Então, a mônada, que é um espírito completo, vamos dizer assim, ele é capaz de subdividir-se entre 11 ou 12 partes, e é como se cada um de nós fosse uma dessas partes e outras partezinhas do grande espírito estivesse vivendo outras vivências diferentes para que depois do desencarne voltem para um só. Então, por exemplo, eu sou um pedacinho dessa mônada, desse grande espírito, e quando eu voltar, eu vou fazer parte, a experiência carnal da Jéssica vai fazer parte daquele conhecimento daquele grande espírito, vamos dizer assim, tá? Então, essa é a parte do estudo. Muitos espíritas, espiritualistas concordam, então, com esse estudo, né? Já é sabido. Eu não posso falar da parte das outras religiões que eu não acompanho, mas eu acredito que eles devem ter a mesma compreensão também. Beleza. Aí vamos para a parte da minha teoria da conspiração. Porque se a gente tem imagem e semelhança de Deus, é como se a gente pudesse viver de uma maneira menor tudo que ele vive, né? Então, sabendo que a gente passa por isso, que a gente subdivide-se, eu fiquei pensando. Porque também é sabido que nós somos fractais de Deus, que eu já falei isso em outros vídeos. Ou seja, nós somos pequenos pedacinhos de Deus. Se nós podemos ser espíritos maiores subdivididos, e se nós realmente somos fractais pedacinhos de Deus, então Deus é a maior mônada que existe. Certo? Então, Deus
né, o grande espírito, o espírito superior, que é subdividido em tantas partes, que todos nós temos uma partezinha de Deus. Aí, tá acompanhando que a viagem é grande. E aí, a gente não fala que Deus é onisciente, onipresente, onipotente? Mas como se daria tudo isso? Como isso? Como é que ele está em todos os lugares? Como é que ele sabe de tudo? Como é que isso funciona? Eu penso, eu vou gravar mais um vídeo aqui que não vai dar tempo. Então, isso não é teoria, isso é estudo que nós somos fractais de Deus, beleza. E aí a gente fala, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Mas como que isso aconteceria? Bem, se vocês forem estudar a parte espírita, eu já ouvi espírita se contradizendo. Mas em mais estudos, o que a gente sabe hoje é que a gente passa por um processo de evolução, desde do vegetal, do mineral, vegetal, animal, elemental, hominal, que seria seria essa experiência aqui, e seria um próximo passo, vamos dizer assim, um espírito mais evoluído, angelical, crístico, enfim. Tá travando aqui? Peraí. Será que tá? Muito bem. Então, sabendo que a gente passa por todas essas fases, e se nós somos fractais de Deus, então se nós passamos por todas essas fases, então existe um fractal de Deus em um animal, existe fractal de Deus em uma árvore, em uma planta, em tudo. Literalmente tudo. E quando eu fiquei pensando nisso, sim. Aí faz sentido Deus ser onipresente e onisciente e tudo mais. E ele saber de tudo e nada passar despercebido por ele ter ciência de tudo e estar em tudo ao mesmo tempo, porque isso é literal. Eu fiquei pensando assim, isso é literal, né? Como eu falei pra vocês, a grande mônada que eu faço, porque a Jéssica faz parte de uma grande mônada, de um grande espírito, mas esse grande espírito também é um fractal de Deus. Então, as experiências que a Jéssica está vivendo também vão ser um momento, isso daí já é teoria, que as experiências da Jéssica chegaria até a mônada principal, que é Deus. Então, essas minhas vivências é como se a vivência de tudo que existe, por ser justamente um fractal de Deus, tudo chega até ele. E falando sobre o mônada, qual o objetivo de subdividir-se para ter mais experiências? Para o teu aprendizado, para que você evolua. Então você imagina Deus recebendo todas as experiências que existem e tudo chegando para ele. Não é muito? Deu para pegar o negócio? Fez sentido? Se nós, como espírito, nos subdividimos para várias experiências, para a gente se juntar e evoluir, conseguir mais maturidade, mais conhecimento, e nós somos uma partezinha minúscula de Deus, então todas as nossas experiências, inclusive da grande mônada, que não é nada, vamos dizer assim, entre aspas, né, comparado a Deus, tudo isso chega a Deus. Desde uma árvore que é arrancada, desde uma flor, desde uma formiga que a gente pisoteia, tudo está conectado. Tudo está conectado. Como um só. E aí Jesus falava assim, na casa do meu pai tem muitas moradas, tem várias moradas. Isso também faz sentido, uma vez de diversas dimensões, diversos mundos e universos, mas também se tudo que existe
é um fractal, então lá mora o Pai. E lá, então em qualquer lugar onde existe qualquer coisa, lá também é a morada do Pai. Ah, mas e os objetos? Enfim, objeto é feito do quê? Né? Eu fico pensando, tá, inicialmente no mineral também está, no vegetal também está, mesmo que a gente transforme isso, teoricamente inanimado, é isso, mas com outros estudos a gente sabe que até uma cadeira possui energia, que após o átomo, depois de elétrons, nêutrons e prótons, mais além ainda tem energia. Se vocês forem ler a respeito de mecânica quântica, eles explicam isso, que além do átomo, além de elétrons, prótons e nêutrons, ainda além, aí é energia. E é por isso que eles falam tanto da lei da atração, porque tudo é energia. Quando eles estão falando que tudo é energia, isso é no sentido literal. Isso vem já confirmado da mecânica quântica. Então, é muito louco e para mim fez todo sentido essa filosofia. E aí, pensando como um só, se você pensar que tudo regressa a Deus, o teu irmão e você também estão literalmente e totalmente conectados. Peraí. Se você falar com espiritualistas, universalistas, você vai ver que a gente que é dito muito pela espiritualidade que quando você alcança um determinado nível de evolução, de compreensão de como o mundo funciona, não faz sentido fazer mal a outra pessoa ou a qualquer outro ser, porque é o mesmo que estar fazendo mal a si mesmo. Porque além da regra de que o que vai volta, né, a lei do retorno, vamos dizer assim, lei kármica, enfim, e aí envolve muitas coisas, mas que também não faz sentido porque bem lá no final das contas, volta tudo num só, volta tudo na grande mônada que seria Deus. E é por isso que a gente estaria tão conectado. E daí eu tava pensando em Jesus, que Jesus, ele alcançou um nível tão alto de evolução que ele já consegue, ele já, eu acredito que a mônada Jesus consegue entender, né? Vamos dizer assim, Jesus foi uma experiência, mas lá quando se juntou naquela mônada principal de Jesus, ela alcançou em algum momento um nível suficiente para que essa mônada retornasse a Deus, a morar literalmente, a estar literalmente com Deus. Então é por isso que ele consegue se conectar. E ele fala, Deus e eu somos um só, e é por isso, eu acho, entendeu? Minha teoria da conspiração. Pra mim faz todo sentido. Mas Deus, eu acredito que mesmo alcançando esse nível que Jesus alcançou, que ainda é permitido que a gente tenha a nossa própria individualidade, por mais que tudo. Por mais que alguns espíritos já conseguiram chegar num nível suficiente para estar bem nivelado com Deus, mas a gente mantém a nossa individualidade. Até porque Deus conhece tudo da gente, mas a gente nunca vai conseguir alcançar todo o conhecimento de Deus, a não ser que Ele tirasse a nossa individualidade e nos absorvesse para viver em um só com Ele. O que também poderia ser. Não sei. Diz aí o que vocês acham. Isso é só uma teoria, gente. Tá bom? Um abraço.